Você regula seus amigos ou vassalos, criando acidentes, ou usando lawfare, como fizeram recentemente na Romênia, onde o candidato presidencial romeno, que tinha uma base legal muito frágil, foi afastado. É assim que você regula seus aliados ou vassalos da OTAN. E então, quando se trata de seus inimigos declarados, você continua com uma política de confronto com eles e continua a criar medo dentro das nações aliadas, entre o público. Olá, pessoal. Aqui é o Pascal, do Neutrality Studies, e hoje estou conversando com Mazi Nielsen, um dos apresentadores do podcast Dissident da Suécia, para nos atualizar sobre a situação do seu país e dos países nórdicos em geral na geopolítica. Mazi, seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. É um prazer e uma honra ser convidado para o seu programa. Fico feliz em tê-lo aqui, porque você é uma das vozes alternativas na Suécia que também tenta abordar questões difíceis. Mas antes de entrarmos na parte mais difícil, talvez possamos começar, de modo geral, com onde a Suécia está hoje, tendo passado agora 2 anos além da Europa, abrindo mão da neutralidade, 200 anos de política externa, e se jogando nos braços amorosos da OTAN. Agora vocês devem estar completamente seguros, certo? A Suécia deve se sentir muito segura agora, e vocês devem estar protegidos de todos os sentimentos negativos de estar sob ameaça, porque agora estão seguros, não é? Sim, claro, definitivamente. Toda manhã eu acordo e me sinto especialmente seguro. Ou deixando o sarcasmo de lado, eu diria que o oposto é verdadeiro. O dia em que este podcast está sendo gravado é o dia em que a Polônia e o exército polonês confirmaram oficialmente que abateram drones sobre seu território. Agora, se eu fosse um sueco vivendo na Suécia neutra, é claro que gostaríamos de descobrir de onde os drones foram lançados. Foi um ataque intencional da, neste caso, Rússia? Ou foi um desvio não intencional dos drones? Ou talvez uma operação de bandeira falsa ucraniana? No entanto, agora que a Suécia é membro da OTAN, poderíamos potencialmente ser arrastados para uma situação do artigo 5 contra a Rússia, em uma batalha e em uma guerra na qual realmente não temos nenhum interesse, de nenhuma forma ou maneira. Então não, obviamente a Suécia não se tornou mais segura ao entrar na OTAN. E foi um processo muito rápido. Foi um processo em que os políticos usaram o fato de que acho que um certo número de pessoas, eu inclusive, na verdade, ficaram bastante chocadas com o fato de a Rússia ter invadido os oblasts na Ucrânia. Claro, sob a suposição correta de que a Ucrânia estava se preparando para começar a atacar seus próprios cidadãos de uma forma muito além do que era necessário. Mas ainda assim, a Suécia e a população sueca ficaram bastante chocadas com isso. E então começaram as manobras políticas. Não foi um grande passo. Dentro dos círculos das elites políticas suecas, e especialmente dentro das agências militares e de segurança suecas, já estávamos em conluio com a OTAN desde o final dos anos 1950. Não é um grande segredo que a Suécia colaborou com a OTAN durante a Guerra Fria. Isso, no entanto, era conhecido pela União Soviética, e a União Soviética aceitava isso como um desconhecido conhecido, por assim dizer. Mas a Finlândia, por outro lado, a Finlândia foi estritamente neutra durante a Guerra Fria. E com a mudança finlandesa, a Suécia acabou sendo arrastada junto. Então, o Partido Social Democrata, que estava no poder na época, era bastante cético. No entanto, eles basicamente foram deixados de lado quando a política finlandesa, ou então ministra Sanna Marin, a primeira-ministra da Finlândia, disse que a Finlândia iria entrar na OTAN, custe o que custar. E sem consultar a população, não houve referendo sobre abrir mão da soberania sueca após 200 anos. Both Sweden and firstly
Tanto a Suécia quanto primeiro a Finlândia e depois a Suécia solicitaram a adesão, o que, claro, não foi surpresa. Mas os políticos foram bastante espertos na forma como usaram o choque dentro da população, porque a Rússia sempre foi algo usado para assustar os suecos. É preciso lembrar que, tirando a Dinamarca, a Rússia é o país com o qual a Suécia mais travou guerras. E como agora somos amigos da Dinamarca, veja bem, eu não confio nos dinamarqueses, mas ainda assim, quero dizer, eles são pelo menos semi-amigáveis hoje em dia, então eu não os consideraria uma ameaça para amanhã. Já a Rússia, você sempre pode usar a Rússia para assustar a população sueca, porque, dentro do horizonte mental, ainda é possível perceber a Rússia e a União Soviética, já que essas duas coisas estão misturadas no imaginário sueco, como sendo uma só e como uma ameaça. Então, o governo e as autoridades na Suécia foram bastante eficientes em criar a tempestade perfeita de medo, o que nos permitiu entrar na OTAN. Mas acho que agora há uma reação contrária, à medida que os suecos percebem que teremos bases dos Estados em solo sueco, e nossos soldados recrutados podem ser obrigados a ir até a Polônia e lutar, ou para onde forem necessários se a OTAN convocar. Então, a população sueca, eles não estavam preparados. Eles realmente não sabiam o que esperar. Agora estão aprendendo o que esperar, e haverá uma reação. Mas como você sabe, é meio como aquela situação do Roach Motel. Uma vez que você entra na OTAN, nunca mais sai. Desculpe, mas na Alemanha, o que estamos vendo no momento é uma verdadeira febre de remilitarização. Pelo menos politicamente, há muita conversa sobre remilitarização, e que precisamos recrutar pessoas novamente para a Bundeswehr e assim por diante. Isso também está acontecendo na Suécia. A disseminação do medo continua a ponto de o processo parecer apontar para mais militarização, mais gastos, mais recrutamento de pessoas. Sim, com certeza, com certeza. A Suécia, acho que a Alemanha seguiu a Suécia nisso. Na verdade, abolimos o serviço militar obrigatório há cerca de 15 ou 20 anos, mas ele foi reintroduzido depois de apenas, acho que, 8 a 10 anos. E foi reintroduzido há 3 anos. Então, logo depois, bem na época em que entramos para a OTAN. Então isso é claro, feito para facilitar nossa capacidade de reconstruir a estrutura militar sueca. Você tem que lembrar que, quando se trata de lucro militar industrial, a Suécia não fica atrás de ninguém. Temos as indústrias Wallenberg, que durante a Guerra Fria permitiram que a Suécia, em seu auge, colocasse 800 mil homens em armas, com uma frota considerável e poder aéreo somados a isso. Produzíamos nossos próprios aviões. Produzíamos nossos próprios submarinos. E você sabe, sendo um país pequeno como a Suécia era, isso foi um grande feito, o que, claro, foi facilitado pelo fato de termos saído ilesos da Segunda Guerra Mundial. Mas ainda assim, essas empresas estão atuando nos bastidores e estão conquistando um enorme mercado neste momento. Se você tivesse ações nas indústrias suecas de armas e armamentos, estaria bastante satisfeito hoje. A Suécia está definitivamente se rearmando e está criando um inimigo na Rússia para permitir esse rearmamento. Porque as pessoas estão, com razão, reclamando, como em toda a nação ocidental, estão reclamando do estado decadente da saúde pública, estão reclamando do declínio do sistema de seguridade social e, claro, de outras questões sociais, nas quais a Suécia, em outros tempos, também foi líder mundial. Acho que você deve se lembrar do estado de bem-estar sueco. Você era sempre amparado do berço ao túmulo. Você nunca precisou temer ser colocado na rua. A ideia era que você fosse cuidado. Agora, a rede desse estado de bem-estar social na Suécia ficou, você sabe, está mais fácil cair pelas brechas. E isso também é resultado de uma combinação de políticas internas. No entanto,
Pode-se observar o rearmamento, e acho que a Suécia pode realmente estar voltando ao nível de financiamento militar da Guerra Fria. Podemos estar voltando a uma taxa de 4% ou 4,5% do PIB, se não até 5% do PIB, como está sendo exigido de nós pelo nosso hegemon americano lá em Washington. Sim, então o que estamos vendo agora é que, ok, temos mais membros da OTAN que coletivamente se sentem menos seguros, e todos eles vão se preparar para mais gastos militares e potencialmente aventuras no futuro. E tudo isso, claro, está acontecendo sob o pretexto de criar segurança. Você vê nesse momento também um movimento contrário na Suécia, porque, ok, eu sou da Suíça, e a Suíça está em um caminho diferente. Ainda é, pelo menos no papel, neutra. Eles não entraram para a OTAN, pelo menos. Mas lá também vimos como o choque foi bastante profundo. Mas agora está diminuindo, no sentido de que algumas pessoas estão colocando as coisas em perspectiva novamente. Especialmente agora, também vendo como o Ocidente apoia o genocídio em Gaza. E como nossos líderes, que são tão vocais, tão extremamente vocais, sobre os crimes da Rússia, estão basicamente, na maioria das vezes, não totalmente, mas em grande parte, em silêncio para não se queimar com Gaza. Como isso na Suécia? É praticamente a mesma coisa, muito parecida mesmo. Não há muito movimento de oposição na Suécia. Nós, do Dissident Club, fazemos o nosso melhor. Tentamos, como posso dizer, atuar em um sentido de mídia de guerrilha. Procuramos combater algumas das concepções errôneas mais evidentes que vêm da grande mídia sueca e do serviço público usando nossos próprios canais. Claro, somos quase nada, mas pelo menos tentamos. Agora, há um bom exemplo relacionado a Gaza e Ucrânia-Rússia. Na televisão sueca, temos um programa chamado 30 Minutos. É quando um convidado vem e pode ter uma conversa, sem interrupções, com o jornalista por 30 minutos no horário nobre da televisão pública sueca. Neste programa, é claro, o embaixador ucraniano e também o embaixador israelense foram convidados. Agora, é claro, houve discussão sobre o embaixador israelense, mas foi algo benigno. Ele foi criticado, mas sobreviveu a isso. 2 ou 3 dias atrás, o programa 30 Minutes anunciou que na próxima semana, o embaixador russo, o embaixador Belyaev, vai aparecer no 30 Minutes. E a reação foi enorme. Quero dizer, há um debate cultural, há um debate nas redes sociais, há discussões nos jornais. Será que realmente se pode permitir que o embaixador russo espalhe sua propaganda na televisão pública sueca? Quer dizer, obviamente, você pode, porque já teve o embaixador ucraniano e o israelense contando sua propaganda. Mas é como se, de alguma forma, Ucrânia e Israel, eles não usassem propaganda. Não. Eles usam fatos para explicar sua posição. Mas assim que se trata do embaixador russo, é propaganda, é maligno, não se pode permitir que ele exponha sua posição. E agora o único motivo pelo qual as pessoas agem assim é esse medo enraizado de tudo que é russo, que foi cultivado na Suécia, como mencionei antes. Sim, e isso, claro, o que vem dessas pessoas deve estar errado e deve ser propaganda, deve ser dito de má fé. Ok, então no geral, ainda estamos lidando, mesmo digamos na periferia, não no núcleo dos estados alemão, francês, italiano, britânico, mas mesmo nos outros, lidamos com um nível muito alto de alarmismo, um ambiente altamente propagandístico. Mas se olharmos para o lado político, quero dizer, a Suécia durante a Guerra Fria, e esse é um dos seus pontos fortes, foi, claro, um dos estados europeus não conformistas. Não só não era membro da OTAN, como também tinha um líder social-democrata, famoso e muito popular, o Sr. Olof Palme, que não seguia a linha dos Estados Unidos. E em certo momento, vocês chegaram até a interromper as relações diplomáticas com os Estados Unidos, se não me engano. Olof Palme, em muitos aspectos, inclusive em relação à Palestina, tinha uma política externa muito independente.
Você pode nos contar um pouco sobre essa história da Suécia? Como ela terminou e como se transformou nessa política tão obediente e de fazer parte do clube que vemos hoje? Sim, acho que não sou velho o suficiente para me lembrar dos primeiros anos de Olof Palme, mas provavelmente foi uma grande jornada, pelo menos para a geração dos meus pais, a geração que nasceu nos anos 1940, ter presenciado isso. A Suécia era, como você disse, uma voz independente, uma voz de terceira via. Acho que esteve envolvida com o movimento de Bandung durante os anos de neutralidade, por assim dizer. Depois, claro, como eu disse, estávamos conectados à esfera da OTAN. Tivemos cooperação não oficial durante toda a Guerra Fria. Mas Olof Palme, ele começou como um grande fã e amigo dos Estados Unidos. Isso deve ser lembrado. Ele estudou na América, formou-se em Direito, era um homem muito inteligente e rapidamente conseguiu um diploma de Direito nos Estados Unidos. No entanto, Olof Palme era um daqueles poucos políticos capazes de manter dois pensamentos conflitantes em sua cabeça ao mesmo tempo. E foi isso que levou ao confronto com os Estados Unidos durante os bombardeios de Natal em Hanoi, em 1972 ou 1973, não me lembro exatamente o ano, mas foi por volta dessa época, quando Olof Palme percebeu que a América dele não era realmente a América que ele conhecia e respeitava. Então foi nesse momento que ele, junto com o embaixador norte-vietnamita na Suécia, foi visto caminhando em uma procissão iluminada por tochas contra os bombardeios terroristas em Hanoi durante aquele Natal. E isso, é claro, enfureceu os Estados Unidos por vários motivos. Um deles, obviamente, era que um líder mais ou menos ocidental estava protestando oficialmente contra os Estados Unidos. Outro motivo era que eles viam Olof Palme como um aliado e amigo. Agora, a reação razoável a isso teria sido olhar para dentro e dizer: se um dos nossos apoiadores está tão irritado conosco, talvez devêssemos mudar nossa política de bombardeios terroristas em Hanoi. Obviamente isso é América. Eles nunca pedem desculpas. Você sabe, aos Estados Unidos, foda-se você. Então eles retiraram o embaixador, e isso causou um alvoroço diplomático. Mas Olof Palme persistiu nisso e fez muito bem. Agora, comparando com hoje, os políticos deveriam ser capazes de fazer o mesmo com Israel e dizer: olha, Israel, nós respeitamos você. Você tem esse jeito meio democrático de lidar e administrar seu país, mas neste momento você está completamente fora de linha. Nenhum líder na Europa. Claro, há variações, quero dizer, alguns líderes espanhóis e irlandeses se manifestaram de forma bastante contundente contra Israel, mas basicamente não houve nenhum Olof Palme caminhando ao lado dos manifestantes palestinos na Europa, como eles deveriam poder fazer. Então acho que essa era a força de Olof Palme. Ele foi capaz de aceitar os Estados Unidos e ser um apoiador do país. O que eu acho que muitos ocidentais são porque amam o soft power americano. Mas ele conseguiu, com o tempo, criticar os Estados Unidos pelo que estavam fazendo, e ele continuou fazendo isso. Nos anos 1980, porque perdeu o poder, foi retirado do cargo por um período de 6 anos, entre 76 e 81, eu acho. E depois voltou ao poder. Quando voltou ao poder, ele mais uma vez começou a entrar em negociações de desescalada com a União Soviética. Esse foi um período em que as tensões estavam aumentando. Isso foi no início dos anos 80, por volta de 80, entre 80 e 83 ou 84, quando aqueles líderes soviéticos mais ou menos à beira da morte assumiram o comando. Andropov, e esses homens muito velhos e frágeis. E então houve aquele susto nuclear de... Eu não consigo me lembrar do incidente de jeito nenhum, mas houve um momento em que a União Soviética realmente acreditou que estava sendo atacada. Talvez você se lembre disso. Eu não me lembro desse, mas lembro de ter conversado com Ola Tunander. E em 81, acho que foi, quando começou o pânico dos submarinos na Suécia, certo? O caso do Whiskey on the Rocks. Isso, exatamente.
Talvez eu deixe você explicar. Maybe I'll let you explain it. Whiskey on the Rocks was officially it was a Não, não. submarine that Whiskey on the Rocks era oficialmente um submarino soviético que entrou no arquipélago do sul da Suécia, em Black India. Acreditava-se que eles iriam buscar mergulhadores soviéticos que estavam lá. Mas era bastante óbvio que um submarino desse tamanho não entrou por engano, ou eles nunca fariam uma missão tão profunda dentro do território sueco. Então, a princípio, foi chamado de erro de navegação, mas o professor Thunander, de uma forma muito boa, junto com alguns outros pesquisadores, apontou o fato de que um dos oficiais militares soviéticos provavelmente esteve envolvido em encalhar esse submarino. running this Soviet submarine aground. Ele ficou preso e foi visto e fotografado. Foi aí que a Suécia ficou novamente em choque nos anos 80, tipo, meu Deus, os submarinos. A partir daí, histórias sobre submarinos continuaram surgindo, porque havia avistamentos repetidos. Os soviéticos diziam, não somos nós, e os suecos respondiam, claro que são vocês. Até o ponto em que os soviéticos disseram, tudo bem, derrubem eles, eliminem, por favor. E a Suécia nunca fez isso. Take them out, please. And Sweden never did. No, Sweden never did, and it's been. Não, a Suécia nunca fez isso. E isso foi pelo professor Thunander também bastante pesquisado. Eu diria que está além de qualquer dúvida razoável que esses submarinos eram de fato alemães ou britânicos. A OTAN tinha um acordo com a Suécia que permitia que eles fizessem exercícios dentro do arquipélago sueco. E o Ola Thunander entende mais desse assunto. Mas há histórias em que o então almirante Bror Stephenson, parou de usar bombas submersíveis porque ele era uma das poucas pessoas que sabia que aquilo não era um submarino soviético. Então, durante um incidente em Horsfjärden, quando os suecos atacaram, eles na verdade receberam ordens para não fazer isso, e esse submarino conseguiu escapar. Provavelmente era um submarino alemão ou britânico avariado. Acho que talvez em 70 anos saberemos que tipo de submarino era, mas não era soviético. Então, Lenny estava assustado. Os suecos estavam mais uma vez fortalecendo sua indústria de defesa. Mas Olof Palme ainda planejava visitar a União Soviética para tentar criar um mar de paz ao redor do Báltico, porque naquela época Finlândia e Suécia eram neutras. Assim, esses dois países, junto com a União Soviética, Alemanha e Dinamarca, poderiam potencialmente criar um mar de paz. Agora, assim que a palavra paz aparece em qualquer lugar no Ocidente, tenho certeza de que alarmes começam a soar em algum bunker subterrâneo sob o Pentágono. E apenas algumas semanas antes de Olof Palme ir para a União Soviética, ele foi morto, ele foi assassinado. E isso, trabalhando por um diálogo com os soviéticos. Working for a dialogue with the Soviets, I mean, he wanted to have a new security architecture. Quero dizer, ele queria estabelecer uma nova arquitetura de segurança chamada segurança comum, que reconhecia as preocupações de segurança de todos os lados. E é preciso considerar o fato de que o chefe sueco de contra-inteligência na época, Olof Thunstedt, descreveu Palme como um agente de influência soviético. Acho que o então chefe de contra-inteligência da CIA nos Estados Unidos, James Angleton, também se referiu a Palme como alguém que representava um perigo nesse sentido. Então o fato é que é mais do que provável, porque ninguém jamais foi acusado. Bem, alguém foi acusado do assassinato de Olof Palme, mas se você olhar para as evidências do ponto de vista jurídico, como eu fiz, simplesmente não se sustenta. Toda a história por trás do assassinato de Olof Palme, ela não se encaixa. Isso é oficialmente conhecido. Você pode nos contar o que aconteceu e o que sabe oficialmente? Ou o que se acredita oficialmente. Bem, primeiro acreditava-se que era esse sujeito meio alcoólatra chamado Christer Pettersson, que por acaso viu Olof Palme entrando no cinema, ficou irritado com ele por algum motivo, e então pegou uma arma e atirou nele. Então ele foi julgado, mas acabou sendo absolvido, e consideraram que ele não era o assassino. E então, claro, nada aconteceu. Com licença, só para ficar claro, porque não estamos familiarizados com isso.
Olof, ou pelo menos eu não estou. Olof Palme foi morto a tiros na saída de um cinema. Ah, desculpe, sim. Sorry, yes. I've lived with Olof Palme. Convivi com Olof Palme como sueco por tantos anos, então acabo fazendo suposições. Peço desculpas. Em 1986, Olof Palme, então primeiro-ministro da Suécia, foi assassinado no centro de Estocolmo, no dia 28 de fevereiro. Acho que foi por volta das 23h30, depois de ter ido ao cinema com a esposa. À noite, por volta das 23h20, ele foi baleado a queima-roupa, a apenas 20 centímetros de distância, e a bala, de um revólver Magnum, atravessou sua aorta e medula espinhal. Era uma bala que poderia ter perfurado um colete à prova de balas, então foi basicamente uma operação altamente profissional. Várias testemunhas viram o assassino e conseguiram descrever suas roupas, mas ele desapareceu imediatamente. E nunca foi encontrado. Então a investigação policial começou, e eles seguiram diferentes pistas. Pensaram que os curdos estavam envolvidos, que os sul-africanos estavam envolvidos. Mas então a polícia focou em um suspeito, que era um alcoólatra violento. Toda a investigação policial, e isso é oficial, a Comissão Oficial de Inquérito afirmou desde o início que a investigação policial foi pouco profissional. Mas pelo menos encontraram esse alcoólatra violento, o levaram a julgamento, e ele foi absolvido. Então, 2 ou 3 anos atrás, um homem morto foi basicamente colocado em julgamento. Ele era um sujeito conhecido como o Homem Scandia. Ele era uma pessoa interessada em armas, que trabalhava no prédio ao lado do local onde Olof Palme foi assassinado. Mas quero dizer, o homem morto era apenas um burocrata que supostamente tinha uma arma e acabou encontrando Palme. Quero dizer, a própria investigação realmente analisou ele, mas não o consideraram alguém de interesse. Mas agora, ele é oficialmente a pessoa que matou Olof Palme. E como ele está morto, não pode recorrer. Então é uma espécie de manobra jurídica estratégica para encerrar o caso. Porque tudo aponta para o envolvimento das redes Stay Behind na Europa. E quando digo tudo aponta para, quero dizer que todos que olham para isso com uma visão dissidente podem ver claramente que foi uma operação profissional. É um daqueles momentos em que um político que já tem muitos inimigos poderosos, acaba sendo morto por um maluco solitário. Isso acontece repetidas vezes, certo? E toda vez nos dizem que isso é normal, que é simplesmente o que acontece. O atirador simplesmente aparece em algum telhado e não tem envolvimento com ninguém e tenta atirar no futuro presidente dos Estados Maine. Um atirador simplesmente aparece e lobos solitários simplesmente aparecem e atiram no presidente dos Estados, John F. Kennedy. Isso simplesmente acontece. É normal. E não tem nada a ver com qualquer forma de envolvimento do governo. Então, para a Suécia também, temos essas suspeitas muito fortes sobre a verdadeira história de como um dos líderes mais dissidentes da época realmente teve que sair de cena. Sim, aconteceu. E você mencionou, claro, Kennedy. E também pode mencionar Dag Hammarskjöld, que provavelmente também foi removido porque era inconveniente. E acho que não se deve esquecer a tentativa de assassinato contra o presidente francês de Gaulle. Quer dizer, ele também defendia uma política europeia de desescalada e colaboração com a União Soviética naquela época. E também havia um sujeito chamado Enrico Mattei. Enrico Mattei, sim, italiano. Isso, Tobias. Enrico Mattei, yeah, Italian. Yeah. Yes, Italian. He was a director of the Italian oil company. Ele foi diretor da empresa petrolífera italiana Eni. Começou a colaborar com a União Soviética nos anos 1960 e desafiou as empresas petrolíferas dos Estados e do Reino Unido. Ele foi morto em 62. E então surgiram todas aquelas brigadas vermelhas operando na Itália e perseguindo certos indivíduos políticos. Também havia o chefe do Deutsche Bank, Alfred Herrhausen. Ele também estava trabalhando com os soviéticos para financiar o gasoduto germano-soviético, assim como Mattei havia feito 20 anos antes. E se você se lembra, ele também foi assassinado.
he was also assassinated. And he was assassinated E ele foi assassinado por, oficialmente, um grupo com inclinações comunistas. Foi a facção do Exército Vermelho, certo? the Army Brigade, right? That Yeah, exactly. group. Which were financed Sim, or supported exatamente. by the Gladio. Que foram financiados ou apoiados pela Gladio, as Raids Stay Behind, de acordo com algumas visões dissidentes. Então não é algo tão simples. E quero dizer, até mesmo Willy Brandt, que fundou a Ostpolitik, foi deposto porque tinha um espião trabalhando dentro de sua chancelaria. Mas esse espião já era conhecido há pelo menos um ano, e isso foi mantido em segredo para prejudicar tanto Willy Brandt que ele teve que renunciar. Então, sempre existem diferentes camadas e níveis de atuação contra pessoas que vão contra a narrativa ocidental ou os interesses econômicos do Ocidente. Narrative or the Western economic interests. yeah. Now, At least so- even Mesmo que eles não estejam, mesmo que isso seja apenas uma teoria da conspiração, mesmo que eles não sejam oficialmente removidos por forças alinhadas ao Ocidente e aos Assaros Noia, pelo menos vemos um padrão de grandes infortúnios para pessoas que tentam trabalhar por uma esfera de segurança comum com os russos na Europa. Quero dizer, então é apenas um azar comum que recai sobre eles. Mas onde isso nos deixa? E como isso, com o fim da Guerra Fria, basicamente levou a essa existência europeia muito obediente. Não só obediente, mas realmente de satélite. Como essa transformação aconteceu? Você tem alguma opinião sobre isso? How did that transform? Do you have thoughts on that? Well, I think really Bem, eu acho que realmente nada muda. Quero dizer, o foco em certas políticas permanece o mesmo no Ocidente. Não importa quem esteja no poder, por assim dizer. E acho que isso remete ao meu lado historiador. Remonta basicamente à Guerra dos Boeres, quando pela primeira vez na Era Moderna, foi possível ver um grupo de políticos, industriais e personalidades da mídia criar o pano de fundo para iniciar uma guerra. A Segunda Guerra dos Boeres foi basicamente iniciada devido à disseminação do medo no The Times, e ao que foi, essencialmente, uma operação de bandeira falsa na África do Sul, para permitir que as tropas britânicas voltassem ao país e retomassem o controle das riquezas e recursos que os Boeres possuíam como patrimônio. that the Boers then had as an asset. Then came the First World War, which when you look into it, Então veio a Primeira Guerra Mundial, que quando você analisa e observa os movimentos e os documentos disponíveis, é possível ver que já havia uma pressão para criar uma guerra em 1912, com o incidente da frota em Tunis, envolvendo um navio alemão e navios italianos e britânicos. Mas isso foi contido. No entanto, eles estavam sempre procurando e pressionando por essa faísca. E estou falando principalmente dos britânicos agora, porque eles não queriam concorrência dos alemães. Agora, uma vez que os alemães foram pacificados, você sempre pode olhar para a história e ver que os britânicos sempre tiveram uma pedra no sapato em relação ao continente russo e chinês. Porque essa massa de terra poderia potencialmente ameaçar o poder naval deles, seu poder global, que depende do mar. Se Rússia, China e Índia, Deus me livre do ponto de vista britânico, se unissem, isso seria prejudicial para certas nações, industriais e pessoas no poder em Londres e hoje também em Washington. Então acho que sempre foi um foco britânico continuar as políticas de desmembramento, desmantelamento e fragmentação do Império Russo, o que basicamente está acontecendo hoje. Quero dizer, isso foi feito claramente durante a Guerra Fria. E durante a Guerra Fria, eles conseguiram em parte desmembrar o Império Russo quando dividiram a União Soviética. E eu acho que um dos políticos americanos, um dos mais belicistas, não lembro se foi o ex-vice-presidente Cheney ou Pompeo, um deles disse que o erro foi não ter desmembrado ainda mais a Rússia quando a União Soviética colapsou. Então acredito que esse fio condutor,
de criar acidentes para políticos dissidentes do Ocidente e de manter uma retórica belicista em relação à Rússia, mas também a qualquer outro país fora da esfera de influência ocidental que ouse se opor a eles, é algo que persiste independentemente do político no poder. Assim você regula seus amigos, ou chamados amigos, também poderia usar a palavra vassalos, ou criando acidentes ou usando lawfare, como fizeram recentemente na Romênia. As they did recently in Romania. Where the Romanian presidential candidate was Então, quando o candidato presidencial romeno estava em bases legais muito frágeis, ele foi deixado de lado. É assim que você regula seus aliados ou vassalos da OTAN. E então, quando se trata dos seus inimigos declarados, você continua com uma política de confronto com eles e continua a criar medo dentro das nações aliadas, entre o público. Pelo que observei de um ponto de vista histórico, lendo livros de diferentes épocas, do final do século XIX em diante, é bastante óbvio que não importa se políticos social-democratas ou democrata-cristãos estão no comando, sempre houve o mesmo fio condutor vindo da casa do Império Ocidental. Isso tem sido uma política de confronto e definitivamente não de neutralidade ou diplomacia. Digo isso com muita tristeza. Sim, eu compartilho dessa avaliação. Quero dizer, tive uma conversa mais cedo hoje com Jeffrey Sachs, e ele aponta que a maneira correta de realmente tentar criar a paz é pensando em termos de esferas de segurança. Que você precisa de zonas de fronteira, precisa de cordões sanitários que sejam territórios compartilhados. Eles não precisam ser desarmados, mas precisam ser uma espécie de terra de ninguém, no sentido de que cada um faz o seu próprio papel e garante que este lado não ameace aquele lado, e vice-versa, colocando um espaço físico entre eles. E a Suécia fazia parte disso. A Finlândia entendia isso talvez até mais do que a Suécia, que eles são responsáveis por garantir que a União Soviética não se sinta ameaçada pelo seu flanco. A Iugoslávia fazia parte disso, a Áustria, a Suíça, em menor grau, mas ainda assim. E tivemos isso, claro, no século XIX. E vemos como hoje parece que é algo natural que países tão distantes dos Estados Unidos quanto a Ucrânia sejam considerados esferas de influência dos Estados Unidos, certo? Lugares onde eles legitimamente podem, devem e têm que mudar a política, inclusive líderes eleitos como Viktor Yanukovych, garantindo que aconteçam coisas que os expulsem. E já sabemos que durante o próprio Maidan, as pessoas que atiraram nos dois lados estavam do lado dos manifestantes, mas atiraram em ambos para criar o impacto político necessário para garantir que esse presidente não pudesse permanecer no cargo. The political cloud to make sure that this president can stay on. So, I mean, there's this history, and you're pointing that out. Então quero dizer, existe essa história, e você está apontando isso absolutamente corretamente. Isso remonta a mais de 100 anos, de tentativas de fomentar esse tipo de violência em massa para lutar contra outros. E Brian Berlichik chamaria isso de continuidade de agenda ao longo do tempo. Não importa. Mas você está destacando que não é só os Estados Unidos. Isso tem sido feito pelas potências ocidentais, as potências anglo-saxãs. Foram os britânicos primeiro, e eles passaram o bastão para os Estados. E eles continuam essa trajetória ocidental, muito longa, basicamente civilizacional, de tentar dominar todos os outros. É mais ou menos isso? Everybody else. Is that about it? Yes, that's about it. You summed it up perfectly. Sim, é basicamente isso. Você resumiu perfeitamente, e é disso que infelizmente estamos sofrendo. A questão é que sou um grande defensor de fronteiras, porque elas são necessárias para a segurança e para a sensação de segurança, além de servirem para regular as relações em escala global. Acho que há muitos exemplos disso. E também, esse é o motivo de existirem acordos de segurança. Eles são muito, muito necessários. Acho que a Áustria é um exemplo claro disso, com a Convenção de Viena. Foi de 53? A Convenção Diplomática? A Convenção de Viena? Não essa. Mas quando a União Soviética e as potências ocidentais concordaram que é neutra,
Então foi assim, já que estava principalmente ocupada pelos soviéticos, em 55 foi um acordo com os soviéticos, o Memorando de Moscou. The Moscow Memorandum. Yes, that's the one. And that's also one of these agreements which I Moscou, always say sim, é essa mesma. early on. E esse também é um daqueles acordos que eu sempre disse que deveria, desde o início, ter servido de modelo para a Ucrânia. Você poderia ter usado o mesmo princípio na Ucrânia e teria salvado todas essas vidas. Porque eu sempre parto do princípio. Meu ponto de vista principal é como podemos alcançar uma situação em que o menor número possível de civis tenha que sofrer as consequências da guerra. Esse é o meu ponto de partida. E aí, eu acho que as fronteiras desempenham um papel imensamente importante. Eu não gosto particularmente de uma situação como a de Chipre, onde essa bela ilha é separada por uma linha verde e uma fronteira. No entanto, para eventualmente alcançar a paz, essa fronteira é necessária, porque agora os cipriotas turcos e os cipriotas gregos se sentem seguros. Turkish Cypriots and the Greek Cypriots, they both feel safe. They don't have to fear being attacked by, Greek Eles não terrorists. precisam temer serem atacados por terroristas gregos ou vice-versa. E eles podem começar a interagir novamente através dessa fronteira e começar a fazer novos acordos sobre como abrir essa fronteira e assim por diante. E é o mesmo em qualquer país. Às vezes, infelizmente, isso acontece por meio de uma guerra muito sangrenta, como no caso do Paquistão e da Índia, que também foi basicamente limpo das diferentes afiliações religiosas. E então você coloca uma fronteira entre os países, o que também, para todos os efeitos, manteve uma espécie de paz entre esses países. Quero dizer, se as populações tivessem permanecido entrelaçadas em uma só nação, nunca teria havido segurança. E você teria tido uma espécie de guerra civil perpétua até que essas fronteiras fossem criadas. Quero dizer, fronteiras não são, por definição, algo ruim. Elas são boas. As a cosmopolitan, they are good. O contra-argumento é claro, que essas populações viveram juntas por séculos e não se mataram. Então algo aconteceu. E geralmente é o nacionalismo que acontece, que faz com que vizinhos se voltem uns contra os outros. Mas isso é uma das coisas que acontece, especialmente no continente euroasiático, repetidas vezes. Acontece no Oriente, acontece no Ocidente, acontece nos Balcãs, certo? Mas pode acontecer em qualquer lugar, porque somos muito misturados. São as línguas que se misturam, as etnias, os hábitos e as diferentes religiões que se misturam. Existem tantas linhas de falha que podem se romper e transformar vizinhos em inimigos. Desculpe, só queria acrescentar isso, para que não pareça que estamos dizendo que todas as etnias precisam viver em pequenos estados etnonacionais organizados. Não é isso que é necessário, mas as fronteiras podem ter um efeito de cura. É isso. Yeah, and it's, if you look, and then politics are used Sim, to e então a política é usada para provocar conflitos com base em etnia ou sentimentos de pertencimento. Por exemplo, a parte sul da Suécia, de onde eu sou, desde tempos imemoriais basicamente foi por muito tempo parte da Dinamarca. E só em 1658 que a Suécia finalmente conseguiu o controle total dessas áreas. E então houve uma suequização muito brutal dessas regiões. Agora, 1658 não é tão distante assim. Quero dizer, se você olhar para os Balcãs, eles estão lutando por territórios, ou estavam lutando por territórios, que foram cedidos, quero dizer, lá no século XIV. Então, se alguém quisesse, sabe, provavelmente poderia criar uma situação em que a Dinamarca quisesse de volta seus territórios perdidos, se realmente quisesse trabalhar politicamente para isso. If you really wanted to work for that politically. So it's the politics using Então, é a política usando essas ideias de identidade cultural e combinando isso com fronteiras criadas para obter certas vantagens, o que é flagrantemente óbvio na Ucrânia. Dada a sua história, eu diria que se pode argumentar que é 2 ou até mesmo 3 países em um só, que talvez fossem muito mais felizes e capazes de se desenvolver dentro de um quadro pacífico se simplesmente tivessem sentado e feito um acordo diplomático, como nas convenções antigas. Você se lembra das antigas convenções que foram acordadas após as guerras napoleônicas ou após a Guerra dos 30 Anos?
todos sentavam, redesenhavam as fronteiras e diziam, ok, talvez não gostemos disso, mas por enquanto, essa será uma boa maneira de solidificar nossa nação e nosso povo. Se isso tivesse sido feito em 2014, muita coisa teria sido poupada. Acho que foi Churchill quem disse que falar é sempre melhor do que guerrear. Mas no sentido de que a diplomacia e o diálogo são sempre melhores do que pegar armas. Now it the threat definite force of Frank. Sim. Infelizmente, esse não é o tipo de mentalidade, mais uma vez, que as pessoas que comandam as coisas realmente têm. Essa é a mentalidade de pessoas como nós, certo? Que gostariam de ver estabilidade e prosperidade para todos. Mas isso não acontece com comunistas. Infelizmente, não estamos mais em uma posição de poder. Não vem com dominação. Mas só mais uma coisa. Ucrânia. O próprio nome Ucrânia em eslavo, eslavo do sul e eslavo russo-ucraniano. Na verdade se refere ao Ludi, a terra de fronteira. Significa from sua origem. E as terras de fronteira deveriam ser terras de conexão, certo? Conectando fronteiras, não erguendo muros. Mas essa mentalidade em que infelizmente estamos, de civilização ocidental, tende sempre ao tudo ou nada, e acaba criando muros em vez de pontes. Agora, onde isso nos deixa hoje, se trouxermos a discussão para os países nórdicos, para a Suécia e a Finlândia, para essas 15, 17 bases que agora vão ser, ou já estão, erguidas em seu território, para a militarização da Suécia e da Finlândia. O que você percebe em relação ao caminho que a OTAN está levando o seu país, digamos a Suécia? Bem, felizmente, o acordo DCA ainda não foi implementado na Suécia. Ou seja, não temos bases americanas de acordo com o acordo DCA. Acho que a Finlândia tem uma que está sendo aberta agora. No entanto, foi dito que na cidade central ou centro-sul de Enköping será colocado um depósito estratégico de suprimentos, porque a Suécia foi designada para ser uma base avançada de suprimentos para materiais militares enviados à Finlândia e aos Estados Bálticos em caso de um conflito aberto com a Rússia. Obviamente, isso nos torna alvos muito atraentes para diferentes tipos de mísseis russos. Então, é assim que estamos agora. Ainda não há tropas americanas, dado o fato de que Trump está retirando forças. Portanto, não acho que construirão uma nova base na Suécia. No entanto, estamos ganhando e dos prazer de sociedades de Delta is que somos fine. Mas isso é uma boa notícia, e eu não sabia disso, de que os Estados Unidos, na verdade, não estão implementando o acordo, porque o acordo também já foi ratificado na Suécia, certo? Passou pelo parlamento. Então agora os americanos têm o direito, a qualquer momento, de abrir essas bases que foram acordadas com vocês, mas eles realmente não estão fazendo isso. Você pode nos dar um pouco mais de detalhes? Can you maybe give us a little bit more detail? Of course. Claro. Em consonância com a declaração de Trump, de que os Estados Unidos estão se desvinculando um pouco do teatro de conflito europeu, não houve exigências ou discussões a respeito de nenhuma das 17 bases estipuladas no acordo sueco. Nenhum indício de que os Estados Unidos queiram enviar tropas permanentes para essas bases. É apenas na Finlândia, que acho que tem 14 bases, onde em uma delas, tropas americanas serão colocadas sob o acordo DCA. Mas a Suécia, até agora, felizmente, não foi afetada por uma presença militar americana. Nenhuma tropa dirigindo embriagada pelas estradas da Suécia. Pelo menos não em um futuro próximo. O que, claro, me deixa muito feliz. Isso é algo para ficar de olho, na verdade, porque se isso mudar, por favor, me avise, pois seria um indicativo de que algo está sendo preparado. Se os Estados estão atualmente retendo seu poder militar, isso aponta para algum tipo de contenção da parte deles, porque se quisessem, poderiam ter aberto essas bases muito rapidamente, certo? É como trazer o equipamento, começar a acomodar pessoas nos alojamentos e, a partir daí, expandir. Então, esse é um sinal para observar. Sim, com certeza. Ótimo.
Muito obrigado, Mats. Yes, most Para as pessoas que querem ler ou ouvir mais de você, onde elas devem procurar em sueco e em inglês, se você tiver canais para ambos. Where should they go? In Swedish and in English, if you have outlets for both. Yes, I would say that in Swedish it's Sim, eu diria que em sueco é Dissident Podden. É a nossa página no Substack, The Dissident Pod. E no meu caso, eu basicamente publico em periódicos suecos, mas também tenho uma conta relativamente grande no X, que eu gerencio, que é apenas a Mase Nilsson, só o meu nome junto. Então é lá que podem me encontrar no X, e a partir dali também podem acessar todos os meus outros canais. Mas, como eu disse, na Suécia estamos basicamente fazendo mídia de guerrilha, mas alguém precisa fazer isso. doing a guerrilla media, but someone has to do it. So, but you have to. Alguém tem que fazer isso. Fico feliz que você esteja assumindo esse trabalho. Masi Nilsson, muito obrigado pelo seu tempo hoje. Thank you very much for your time today. Thank Muito you. obrigado, professor Lotas.